Obrigado, companheiro. Paz do Senhor, querida igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor. Abramos a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 13 e o verso 29. E ao abrir a Bíblia, você vai se deparar com a parábola do trigo e do joio. Não se assuste, porque Deus tem algo especial para nós nessa oportunidade. Quantos querem ouvir tudo quanto Deus tem para a gente aqui nessa oportunidade? Leiamos o verso 29 do Evangelho segundo escreveu Mateus, do capítulo 13. Diz assim: porém ele lhe disse, não, ponto e vírgula, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Assente-se, por gentileza, meus amados irmãos. Quero agradecer a Deus, agradecer ao nosso muito digno pastor presidente, representado hoje no nosso companheiro de trabalho, pastor Alceu, e os demais que estão presentes, e também parabenizar a igreja pelo privilégio que Deus concede a você, concede a mim, de poder estarmos no templo, para junto nós louvarmos e engrandecemos o nome do Senhor. Uma grande vitória Deus nos deu. Estamos aqui e Deus está nos vendo nessa casa. Amém, gente? E quero também pedir licença para que você abra o seu coração, para que eu possa deixar uma palavra da parte de Deus a cada um de vocês que se encontram aqui nesta oportunidade. Estamos em um culto de Santa Ceia e eu quero deixar uma palavra, porque o Deus que nós servimos é um Deus que a gente conhece e sabe que Ele transformou no passado e ainda continua transformando joio em trigo. Quantos crê que Deus pode fazer grandes milagres aqui nessa noite? Por isso a palavra, ela tem um punho de reflexão, ela tem um punho de meditação, ela tem um punho doutrinário, mas gostaria que os irmãos abrissem bem o coração, porque Deus tem um propósito nesse culto e missão, de poder consolidar a nossa fé e acender a chama missionária no nosso coração, para que nós possamos continuar fazendo a obra de Deus. Quantos querem continuar fazendo a obra do Senhor Jesus? Quando olhamos para a parábola, amada igreja, nós vimos que na parábola revela um grande rico fazendeiro, e você vai entender a aplicação mais na frente. Esse homem era muito rico, possuía muita terra, e ele tinha uma plantação de trigal. E ele tinha homens, servos, que eram homens que tinham a incumbência de cuidar do trigal. E a sua plantação era algo muito enorme, muito grande. E nós sabemos que, no sentido figurado, representativo, o dono dessa grande seara representa o nosso Deus. Nós sabemos que a terra em que foi plantada representa o planeta Terra em que vivemos, em que o trigo representa os crentes lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que eu quero crer que somos nós que estamos aqui nesta noite, pois estamos falando especificamente à igreja. Você se considera um crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? Você consegue levantar a mãozinha assim para cima e compartilhar dessas palavras? Louvado seja o nome do Senhor. Com muito carinho e amor e cuidado, quero deixar a palavra do Senhor à igreja nesta noite. Quando nós olhamos para dentro do texto bíblico, nós queremos ser breve, mas não queremos nos omitir de levar aquilo que o Senhor nos deu. Quando olhamos para a parábola, nós vimos em que o trigo cresce e mais na frente os seus servos, os segurança, os homens que eram para cuidar da lavoura, ficaram assustados, porque quando começou a florescer, eles viram que apareceu o joio no meio do trigal, e o fruto era diferente um do outro, e houve uma grande preocupação com os homens que tinham a responsabilidade de cuidar do trigal do seu Senhor. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. E eu estou maravilhado porque a igreja está atenta à palavra do Senhor.
E hoje à tarde eu estava orando a Deus e disse: Deus, me dá uma palavra, me conduza a uma palavra. E eu até disse para minha esposa: eu estou tentando fugir do assunto, mas o Espírito Santo não me tirava do texto. Eu disse: quem sou eu para resistir o teu querer nesta noite? E operando o Senhor na minha vida e na vida da igreja, grandes coisas Ele fará em favor de cada um de nós aqui nesta noite. Amém, irmãos? Então vai aí entendendo os mistérios de Deus, sendo desvendado na palavra, na medida que vamos pregando a palavra do Senhor. E quando nós olhamos aqui, os servos, eles vão correndo ao seu Senhor, e ele faz uma pergunta para o seu Senhor. Eles dizem assim: meu Senhor, porventura a semente que semeasse era uma semente de boa qualidade? Colocaram em dúvida, em primeiro lugar, a qualidade da semente. E me volto um pouquinho atrás para dizer em que aqueles que cuidam do trigal do Senhor não são somente os pastores da igreja, não são somente os dirigentes de congregação, mas são também os nossos líderes e são também os nossos pais que Deus deu como sacerdote e sacerdotisa dentro do lar. Deus nos incumbiu a responsabilidade de cuidar do grande trigal que o Senhor nos deu na face da terra. Os irmãos estão entendendo aonde o Espírito Santo está nos conduzindo aqui nesta noite? Se der para dar glória, você dá glória. Mas o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida de maneira poderosa aqui nesta noite. Deus não quer machucar ninguém, mas Deus quer nos conscientizar nessa noite de maneira tremenda, poderosa, e ver como estamos diante de Deus. E agora, aqueles homens que eram para cuidar da maneira em que deveriam ter cuidado, coloca em dúvida a palavra, coloca em dúvida a semente. A palavra de Deus, ela foi divinamente inspirada por Deus aos homens. Pode nós errarmos, mas a palavra de Deus jamais ela erra. Ela é inerrante. A palavra de Deus será. A palavra de Deus é a mesma, é viva. A palavra de Deus é a boca de Deus falando com o povo. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à sua igreja, à sua querida igreja nesta noite aqui neste santuário. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer aos irmãos que eu creio num evangelho de poder. Eu creio num evangelho que ainda salva. Eu creio num evangelho que ainda liberta. Eu creio no evangelho que ainda entra lá no arraial do diabo e arranca vidas e traz para cá, lava, purifica, e a vida vem para louvar e adorar o nome daquele que vive e reina para sempre. Será que você pode compartilhar com isso, glorificando ao nome do Senhor Jesus? Aleluia, glória a Deus. Eu já começo a ver alguns sussurros de glória a Deus. Eu já começo a ver lá atrás alguns irmãos acenando com a mão, dizendo: é verdade, pastor. Vai pregando, porque nós vamos orando aqui. E o Espírito Santo vai continuar falando com a gente aqui nesta noite. Não fique somente me olhando, mas olhe para Deus, abra os teus olhos espirituais e diga: Deus, eu estou ouvindo a tua voz. O vaso é simples, é humilde, mas é um vaso teu e está falando com a tua igreja nesta noite. E eu quero compartilhar da tua palavra. Por isso, glorifique ao Senhor nosso Deus. Aleluia, glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, eles colocam em dúvida a palavra, a semente, e diz para eles, e diz para o seu Senhor: olha, o teu trigal está cheio de joio. Tu queres que nós vamos e arrancamos? Aí o texto em que li diz que Jesus, o nosso Deus aqui, levanta a voz e diz: não. Mas para aí, pastor, será que não era de arrancar, neste momento, todo o joio, para que ele não venha danificar toda a lavoura, que é o trigo, que é o de precioso, que é o de valioso? A matemática de Jesus é uma matemática diferente dos homens. Ele deixa 99 no aprisco e vai em busca daquela que não entrou no aprisco, enquanto ela tem vida, porque ela tem alma, e a Bíblia diz que a alma dela vale mais do que o mundo inteiro.
Isso mexe comigo. Isso me comove. Porque o que me impulsiona a viver aqui nessa terra é o meu período de tempo da minha estadia como peregrino, nada mais. Mas um dia Ele vai me chamar para ir para a glória, ou Ele virá. Mas enquanto eu aqui estiver, eu quero valorizar a minha alma, mas eu quero valorizar a alma de todo aquele ser humano, porque dentro de você existe uma alma, e a tua alma, ela anela por Cristo, embora o corpo às vezes não quer, mas a tua alma grita, pede socorro ao Senhor Jesus, e esta noite Ele está aqui, de braços abertos para te receber. Alma. Alma. E a gente está um pouco quieto hoje aqui, mas o meu homem é espiritual. O meu ouvido espiritual consegue ouvir sussurro de almas. E a palavra aí que falo é profética. Exteriormente parece que estamos bem, mas dentro de ti a alma está dizendo: eu estou com frio, eu estou inquieta, eu preciso nesta noite de um encontro com o Mestre. Que bom, parabéns, você veio no lugar certo, Jesus está aqui. Deixa a tua alma respirar na tua boca. Levante a tua mão e glorifique. E vai pedindo misericórdia. E na oração receberás a bênção de Deus para a tua vida, diz o Senhor para nós. Aleluia. Existem 3 alas bem importantes que nós devemos frisar na igreja. Existe a ala daqueles em que são radicais e não toleram nada. Existe a ala daqueles que se inclinam ao liberalismo, à profanação, ao mundanismo. E existe a ala daqueles que são equilibrados, daqueles que aprenderam a palavra de Deus, daqueles que conseguem andar diante do desafio da sociedade em uma vida íntegra com Deus e são grandemente abençoados por Deus. Eu quero dizer que o radicalismo leva para o inferno, o fanatismo leva para o inferno, mas o liberalismo, o mundanismo, ou compartilhar com aquilo que não agrada a Deus também leva para o inferno. Mas Deus quer levar crente equilibrado, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Deus quer levar essa gente para o céu. Gente que chega na igreja, não precisa você mandar levantar a mão, como um macaco hidráulico, levanta a mão, filho, dá glória a Deus. Precisa um animador de palco. Não, você vem e você abre o coração, você rasga, porque você é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Você é trigo, você louva, você adora o Senhor Jesus. Aleluia. Quantos trigo temos aqui hoje lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Você consegue segurar a tua mãozinha para cima um pouquinho? Aleluia, aleluia, aleluia. Se você não pode, aleluia, diga ai, mas se pode, diga glória. Não tem glória, dê um sorriso para Deus. Faça alguma coisa, seja irreverente, cultue a Deus. Deixa que o Espírito trabalhe na tua vida. Deixa brotar para fora aquilo que ferve dentro do teu coração, que é a presença viva do Senhor Jesus. Aleluia. E Jesus disse assim, evangelista Mogerson, não. Por que não, irmãos? Por que não pode arrancar, pastor? Espero eu concluir para depois você tirar uma conclusão mais concreta. Porque se nós formos arrancarmos hoje o joio no meio do trigo, nós vamos correr o risco de perder uma boa parte do trigal. Porque quando o joio e o trigo crescem, as raízes se entrelaçam. E se eu for arrancar o joio do meio do trigo, ou o trigo do meio do joio, eu vou acabar perdendo uma grande parte da lavoura que não é minha, da lavoura que é do Senhor. E às vezes, os laços de amizade, os nossos laços paternos, os nossos laços maternos, os nossos laços, entre aspas, de tantos outros laços que temos na vida, nos entrelaçam. E às vezes nós vemos
em que o joio caminha paralelo ao trigo. E o que fazer? Se Jesus disse para não arrancar, nós vamos podar então. Aí exige, irmãos, aqui o cuidado, a doutrina, a palavra de Deus, uma mensagem como essa para fazer você refletir. Porque não é pelo meu querer, é pelo querer do Espírito Santo. Não é por eu forçar você. Não, é por livre e espontânea vontade. É embaixo do temor de Deus. Quem tem a sabedoria do céu, tem o princípio da sabedoria, tem o temor de Deus. Quem ouve a voz de Deus entende. Meias palavras que a gente diz aqui, sem tentar ser um pouco mais agressivo, você vai entendendo o que o Espírito Santo está nos dizendo aqui nesta noite. E eles desfrutam tanto os dois, como o joio e o trigo, desfrutam da mesma chuva, desfrutam do mesmo sol, desfrutam da mesma época de temporada, é verão, é inverno, é outono, é primavera, até o dia da grande colheita. Caminha trigo e caminha joio junto, e Jesus disse, não arranque eles. Sentimentos. E é normal, porque nós somos humanos. Se fosse para arrancar um dos meus filhos de dentro da igreja, eu ficaria chateado, eu precisaria buscar muito aos pés do Senhor, porque eu prefiro ver ele aqui. Alguém dizendo, olha, ele é frio, ele é rebelde, ele é isso, ele é aquilo, mas eu diria, mas ele tem alma. Enquanto ele estiver aqui dentro, tem uma grande possibilidade de Deus transformar a vida dele. Ele pode passar de joio a ser trigo, porque o meu Deus ainda faz milagre nos dias em que nós estamos vivendo. Você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo? A gente olha para algumas pessoas e fica julgando, diz, aquele é frio, aquele é gerado, aquele é rebelde, aquele é isso, aquele é aquilo, e realmente às vezes é mesmo, mas enquanto eles estiverem aqui dentro, a possibilidade de Deus alcançá-los é 100%, para que a glória seja unicamente dele, porque nós temos a intenção que você vá para o céu. Aleluia, eu vejo glória a Deus lá atrás. Aleluia. Eu estou tentando ser amável o mais possível para poder expor a palavra que Deus colocou no meu coração aqui nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. E a gente às vezes está na igreja meio friozinho, meio indiferente. Tem gente que olha para a gente meio indiferente. Mas eu quero te dizer que Deus te ama. Deus te ama com um amor tão grande, que Ele te trouxe a essa casa nesta noite, e está dizendo assim, filho meu, dai-me o teu coração, porque eu quero entrar na tua vida, eu quero mudar a tua situação de vida, eu quero mudar a tua vida social, eu quero mudar a tua vida sentimental, eu posso curar as tuas enfermidades, eu posso curar as tuas mazelas, eu posso resolver aquilo que o homem não pode fazer, eu, Deus Jeová, posso fazer na tua vida nesta noite, diz o Senhor para a sua igreja. Gente que quer arrancar, irmão. Estou me referindo que não possa ser disciplinado, orientado. Tudo isso pode ser feito, mas de maneira alguma nós vamos tirar o lugar de alguém aqui dentro da igreja. A Bíblia diz que a nossa alma ela vale mais do que o mundo inteiro. Vale mais do que o mundo inteiro. Sabia quantos homens ricos nós temos? Quanta riqueza tem no planeta Terra? Aí a expressão bíblica da parte de Deus é essa: a tua alma vale mais do que o mundo inteiro. Deus olha a orquestra hoje aqui, e olha para vocês, componentes, e não mede a questão espiritual e diz assim, a alma de vocês vale mais do que o mundo inteiro. E eu tenho prazer de ouvir a alma de vocês. Eu tenho prazer de ouvir o cântico de vocês. Porque o cântico de vocês, o sopro de vocês, o destilhar das cordas de vocês,
está do fundo da alma, que foi entregue a mim, e eu recebo o vosso louvor. Alma, quem tem alma entrega ao Senhor Jesus, formoseia no rosto o rosto do Senhor Jesus Cristo. Que os nossos sentimentos paternos, que as nossas defesas em que nós arrumamos, não biologicamente, mas que arrumamos humanamente, porque somos inclinados a isso, não venha impedir os nossos amigos, os nossos irmãos, a nossa amizade, os nossos próprios parentesco do próprio sangue, a reconhecer os seus pecados e os seus erros e deixar que o Espírito Santo transforme a sua vida. Você pode dizer, você está errado, porque Jesus, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado em que o pecador pratica, mas Ele nunca vira as costas para o pecador. Aleluia. Você não precisa virar as costas para o teu cônjuge, você não precisa virar as costas para os teus filhos, nem para os teus amigos, mas você pode dizer, eu não sou passivo com o teu pecado, porque vai morar no céu uma igreja santa, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, sem mácula, sem ira e sem contenda, de mãos limpas, que vai adentrar nos céus para a glória do Senhor. Está difícil para dar um glória a Deus, né, irmão? Mas eu sinto que o ambiente está gostoso, está espiritual aqui nesta noite. Porque eu maltrataria a igreja mãe, a minha igreja onde eu nasci e cresci. Quando a gente prega uma palavra como essa, a gente dá vontade de se transfigurar aqui, de botar para fora o interior da gente, para tentar botar na cabeça, na mente de cada um de vocês, qual é a vontade de Deus. Deus não tem prazer quando a trombeta soar, que ninguém fique aqui na terra. Deus quer ter prazer que todos nós sejamos arrebatados. Por isso, quando falamos de arrebatamento, o diabo fica nervoso, fica furioso, mas o crente reflete a sua vida diante de Deus, e essa noite é uma noite de reflexão entre você e Deus. Aleluia. Se Deus permitisse que eu fosse fazer a colheita no dia, humanamente, o evangelista Mongelson não teria coragem. Eu esbarraria na minha família. Tenho familiares desviados, outros que nem aceitaram ainda Jesus. Eu não tenho condições de fazer. Se Deus permitisse que eu fosse fazer a colheita no dia do arrebatamento, eu esbarraria ali. Talvez o Maurino também as mesmas condições do Evoí, pastor Alceu, porque nós somos humanos, somos sentimentais, mas que o nosso sentimento e que o nosso lado humano não venha impedir o dia do grande arrebatamento, que quem vai fazer a colheita não é o pastor presidente do estado de Santa Catarina, não é o pastor presidente de Criciúma, não é os nossos obreiros, não é a tua mamãe, não é o teu papai, não é o teu cônjuge, não é o teu melhor amigo. Quem vai fazer a colheita é o Deus Jeová. E ele diz assim, ó, colhei o trigo e levai para o meu celeiro celestial e pegue o joio e jogue ele no fogo. Aleluia. Quanto tempo faz que tu não dá um glória para Deus? Quanto tempo faz que a tua lágrima não desce mais? Quanto tempo faz que você não diz, Senhor Jesus, me ajuda, me abençoa? Quanto tempo faz que você olha para dentro de si, me perdoe, me queira bem, você está dizendo assim, eu estou frio, eu estou gelado, eu estou indiferente. É a ti, é você que Deus hoje está dizendo assim, filho, eu te amo, eu estou te tocando, eu pedi licença para entrar no teu coração, eu estou falando contigo, oh, me dá ouvido porque eu quero mudar a tua vida, eu quero fazer você regressar a ser aquilo que você era outramente. Irmãos, e Jesus vem buscar a igreja. E eu concluo dizendo as seguintes palavras. Aleluia, Jesus vem buscar a igreja. Jesus vem buscar a igreja. Os demônios não concordam com isso. Os demônios não querem. Eles não querem. Eles não querem.
Mas o Espírito Santo e a palavra diz, ele vem. Ele vem. Ele vem. O Espírito testifica, ele vem. Pastor Pedrinho, o Espírito testifica, ele vem buscar a igreja. Ele vem buscar um povo lavado, remido, diferente, de bom testemunho, de boa índole, de bom caráter, um povo que brilha como luz. Aleluia, ele vem buscar, ele vem buscar. Oh, pastor Alceu, foi o que Deus me deu nesta noite. Eu lutei com Deus, e eu estou aqui com o maior cuidado possível e passivo, mas eu estou pregando aqui na direção do Espírito Santo, e eu estou entendendo que Deus está falando comigo. Deus está dizendo assim, olha, diga a minha igreja, e você faz parte da minha igreja, eu venho buscar a minha igreja. Eu venho buscar a minha igreja, eu venho buscar a minha santa igreja, aquelas vestes lindas, maravilhosa, branca, sem mancha alguma, sinal de pureza, eu venho buscar a minha igreja. Ele vem para os gentios, aleluia, como justo juiz. Ele vem para os judeus como libertador, mas ele vem para a igreja como noivo amado, como noivo aguardado, como uma moça aguarda o dia do seu casamento. A igreja tem que ficar vigilante 24 horas por dia, todo minuto, todo segundo, porque a qualquer hora ele pode romper nas nuvens para buscar a sua igreja. E ele vem como relâmpago, ele vem como ladrão de noite, ele não avisa somente as profecias, os sinais, e quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo, e quem tem olho para enxergar, enxergue o que está acontecendo, porque as profecias estão se cumprindo. Peça sabedoria para ler o que está acontecendo, porque eu estou sentindo o calor do arrebatamento da igreja, e eu estou lutando para subir no arrebatamento, e eu quero subir no arrebatamento. Mas canto mais. Oh, aleluia, faltam 4 minutos para as 9. Eu não posso mais ir além. Eu quero parar por aqui, mas eu quero pedir por gentileza a igreja se colocar de pé. Aleluia, aleluia. Eu quero orar por você nesta noite. Pastor Pedrinho parece ter um cântico para cantar. Pode ir cantando ali embaixo, se puder. Aleluia, 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 aleluia. Olha para cá um pouquinho você. Você que veio aqui hoje. Olha para cá um pouquinho, todos os irmãos, por gentileza. Gente, nós somos humanos, somos compreensíveis. Deus é muito mais compreensível do que a gente. Glória a Deus. O amor de Deus, ele é tão imenso, ele é tão grande, que ele não quer que ninguém se perca. Alguns empurrãozinhos, alguns afunilamento que ele faz na nossa vida, ele faz com o propósito de nos ajudar, de nos abençoar. Mas eu digo aos irmãos, adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Adianta hoje ser cópia do mundo lá fora e perder a salvação? Faz parte da doutrina básica do cristianismo, a esperança de um dia estar na glória com o Senhor. Paulo disse que a minha esperança não é terrena. Paulo estava dizendo, tudo aqui é passageiro. A minha esperança é um céu de glória. E o crente que não tem essa esperança, irmão, precisa rever os seus conceitos espirituais. E esta noite é uma noite de a gente pedir misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque tanto eu como você, nós não se escondemos do grande amor de Deus, da grande bondade de Deus. E hoje Deus quer abençoar a tua vida. Então eu queria que você saísse do seu lugar. Se você entendeu que você precisa da ajuda de Deus, vem à frente, eu quero orar por ti. Vem à frente, corra até o altar. Venha buscar de Deus força, graça, segurança. Nem todos podem dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você que quer aceitar Jesus, você que quer ser renovado, você que quer ser abençoado, vem à frente, bem-vindo à frente. Enquanto nós vamos ouvindo o pastor Pedrinho Manudi cantar para o Senhor. Aleluia. Pode vir bem aqui na frente. Oh, Espírito Santo de Não Deus. venha para casa sem receber o que Deus falou contigo. Quantas vezes a dor é intensa e o crente já pensa, não vou suportar. Isso, já vejo aqui bons irmãos chorando.
A cruz parece tão Chegue bem à frente, irmão. Chegue bem à frente. longa jornada para caminhar. Diga: Deus, transforma a minha vida. Porém